Palavra aberta. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional vivem há vários meses uma espécie de guerra. De um lado, decisões da Suprema Corte sobre temas que, em tese, seriam de competência do Legislativo. De outro, projetos apresentados por deputados e senadores que limitam a atuação do STF, limitam o poder de decisões individuais, monocráticas dos ministros e impõem tempo de mandato para os integrantes do Supremo. Atualmente, os ministros só deixam o cargo quando completam 75 anos, independentemente de quanto tempo ocupam a cadeira. Uma das propostas mais polêmicas, batizada de PEC do Equilíbrio, permite ao Congresso anular decisões definitivas do Supremo quando, na avaliação dos parlamentares, extrapolarem limites constitucionais. Mas, afinal de contas, há exageros na atuação do Supremo Tribunal Federal? Há uma intromissão em assuntos que seriam atribuição de parlamentares? E no caso dos deputados e senadores, com as propostas em discussão no Congresso, eles querem menos poder para o judiciário? Querem se blindar de decisões judiciais? Para debater a crise entre o Supremo e o Congresso, Kátia Pereira e eu estamos recebendo agora, no Palavra Aberta, o desembargador da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ex-presidente do TRE, Rogério Medeiros, que também é professor da Escola Nacional da Magistratura, que é ligada à Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a entidade que reúne juízes e desembargadores de todo o país. Doutor Rogério, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a vocês, bom dia, doutor Fabrício. É um prazer estar aqui. Bem-vindo ao Palavra Aberta e vamos dar as boas-vindas também ao advogado Fabrício Souza Duarte, mestre e doutorando em Direito Público, professor universitário e com atuação também no Direito Eleitoral e Político. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos, doutor Rogério, Eustáquio, bom dia aos ouvintes. Começando com o desembargador Rogério Medeiros. Doutor Rogério, o senhor como magistrado já experiente, foi juiz há muito tempo, foi presidente do TRE, desembargador, professor da Escola Superior da Associação dos Magistrados Brasileiros. O Supremo está exagerando ou não em suas decisões? Eu tenho 34 anos de carreira, completei em outubro como juiz e já quase 16 anos como desembargador. Em janeiro de 2024 estarei completando. Eu entrei na magistratura exatamente no primeiro concurso após a vigência da Constituição de 1988, foi no ano de 89, não é? E a primeira destaque que tem que ser dado é que a Constituição cidadã, como chamou Ulisses Guimarães, ela consagra bastante os direitos chamados sociais, não é? E confere aos cidadãos e cidadãs em geral um amplo acesso à justiça com vários remédios para garantir a eficácia desses direitos. E deu ao Poder Judiciário e às funções essenciais da Justiça, o Ministério Público, a Advocacia, a Defensoria Pública, também uma legitimidade para lutar em prol desses direitos. Então, a primeira colocação, evidentemente que o Supremo Tribunal Federal, o órgão maior do Judiciário, ele tem de zelar pela eficácia dessa Constituição. O que eu vejo com muita preocupação em tempos mais recentes é o chamado ativismo judicial. Em certas situações, a meu sentir, com todo o respeito que eu sempre tive e sempre terei pela nossa Suprema Corte, eu entendo que está em determinadas situações extrapolando desse poder jurisdicional para tomar decisões que, a meu ver, são da competência do Congresso Nacional, onde estão os representantes eleitos do povo. Isso gera um desequilíbrio que, a meu ver, precisa ser restabelecido em nossa democracia, para que judiciário, executivo e, sobretudo, legislativo estejam em permanente harmonia e equilíbrio. Quais temas são de competência do Congresso Nacional que, na avaliação do senhor, o Supremo Tribunal Federal agiu como ativista? Olha, eu não posso me estender muito em temas específicos, são matérias sub judice, né? Mas são bastante polemizadas, inclusive na imprensa, pelo domínio público. Mas eu citaria aqui a questão, por exemplo, da liberação
de certas drogas, né? A própria questão do aborto, isso aí, a meu ver, são situações muito delicadas, ainda não amadurecidas na sociedade brasileira e que, a meu ver, estariam melhor solucionadas em um processo legislativo no Congresso Nacional. De outro lado, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, reconheceu as uniões entre homossexuais, né, as uniões afetivas, como entidade familiar, essa decisão foi uma decisão bastante razoável, que a sociedade já estava preparada para isso. E que nós, juízes, quando fui juiz, por exemplo, da Vara de Sucessões, no Fórum de Belo Horizonte, eu sempre conferi eficácia a essa convivência homoafetiva sem nenhum problema. Então eu espero ter assim estabelecido essa comparação para situações em que a sociedade já está preparada e há uma verdadeira omissão e que o Supremo deve suprir. E outras não. Outras são umas pautas que não passam pelo Congresso, às vezes vindo até de questões ideológicas, globalistas, né, como se usa dizer aí, e o Supremo como que tenta descer goela abaixo da sociedade brasileira. E por isso fica o Judiciário e a nossa Suprema Corte indevidamente exposta e criticada por vários setores sociais. Passando a palavra para o doutor Fabrício Souza Duarte, pela experiência do senhor na área do direito público, do direito eleitoral. O doutor Rogério fez ponderações a respeito da atuação, em alguns casos, ativista do Supremo Tribunal Federal. Mas isso não seria consequência, na visão do senhor, de uma inércia do Congresso Nacional, uma lentidão, uma falta de interesse e de agilidade na votação de alguns projetos importantes para o país? E aí o Supremo tem que entrar, a Justiça tem que entrar? Bem, Eustáquio, o doutor Rogério pontuou muito bem que a Constituição brasileira, ela é uma Constituição que a gente diz prolixa, porque ela traz um excesso de assuntos. Isso traz também uma consequência que é o excesso, muitas vezes, de judicialização de questões. De fato, eu concordo com isso, o Congresso Nacional, muitas vezes, ele é leniente, ele deixa de apreciar questões que caberia ao próprio Poder Legislativo fazê-lo. E isso é que atrai o próprio poder político, né, o Congresso Nacional, a judicializar essas questões para ver efetivados alguns direitos fundamentais. É o caso, por exemplo, que aconteceu com a votação relativa ao aborto, né, ainda há alguns anos, quando se levou o Supremo Tribunal Federal, e à época até era advogado desta causa, o atual ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, se levou o Supremo para que o Supremo decidisse os casos em que seria legítima a interrupção da gravidez, no caso dos fetos inviáveis, né? Essa discussão poderia ter sido e deveria ter sido passada no Congresso Nacional ao invés de ser levada ao Supremo. É que o Congresso Nacional não levava essa pauta adiante. Mas aí é preciso ponderar, e nesse ponto é preciso reconhecer também, que existem determinados temas que não se pode buscar um atalho. A justiça não pode ser um atalho para que alguns direitos que ainda não estão devidamente debatidos na sociedade sejam levados ou trazidos para a sociedade. O Congresso Nacional, ele é o foro de excelência. Ele é aquele foro em que eu tenho a maior representatividade da cidadania brasileira, daqueles que são os cidadãos. O Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário, eles são um extrato da população, mas que, até pela forma como são escolhidos, seja via concurso, seja via pela identificação, eles não têm a representatividade suficiente do Congresso Nacional. Mas, muitas vezes, eles são obrigados a decidir sobre esse ponto. E aí que está a questão. Então, o Congresso Nacional precisa reassumir um protagonismo na decisão dessas questões, ainda que seja uma decisão que não agrade, eventualmente, uma parcela da sociedade, ela precisa ser tomada pelo Congresso Nacional, porque cabe a ele, essa é uma responsabilidade dele. E, às vezes, o Congresso se sente muito confortável nessa posição porque ele não precisa se desgastar com a opinião pública. Então, situações como o reconhecimento das uniões homoafetivas, que traria talvez um desgaste para o Congresso Nacional, dada o caráter conservador da nossa sociedade, se coloca para o Supremo Tribunal Federal, ele acaba decidindo e traz para ele um desgaste. Né, um desgaste político perante a sociedade. Por mais que nós compreendamos que o
Poder Judiciário é um poder que prima pela técnica, que decide pela lei, há uma subjetividade que é inerente a qualquer decisão do ser humano, de uma visão de mundo. E essa visão de mundo, quando ela é confrontada com alguém que você não concorda, cria esse atrito. E o Supremo Tribunal Federal trouxe para ele esse atrito ao decidir essas questões. Obrigatoriamente, porque ele não poderia, em alguns casos, deixar de decidir, como nesse caso das uniões homoafetivas, mas cria esse desgaste, que deveria, repito, ter sido analisada pelo Congresso Nacional prioritariamente. Mas é adequado dizer que o Supremo Tribunal Federal está agindo por conta própria, digamos assim, porque normalmente não se entra com ação na justiça, os juízes não são provocados a tomar uma decisão, eles não decidem, hoje eu quero tratar de um tema polêmico aqui, vamos colocar em votação. Não, o Poder Judiciário ele age sob provocação, né? E a Constituição diz também que o Poder Judiciário, uma vez provocado, ele tem que dar uma resposta, né? Então, de fato, há um erro do cálculo político dos congressistas, que são muitas vezes eles que levam e judicializam essas questões. Se eu perco muitas vezes uma votação no Congresso de alguma lei com a qual eu não concordo, o primeiro caminho que se faz de muitos parlamentares é propor ação no Supremo Tribunal Federal para decidir. Então o Supremo, de fato, ele se vê na posição de ter que decidir essa questão. O que acontece, Kátia, e eu acho que aí é uma questão que precisa ser discutida, e acho que a PEC discute isso, é muitas vezes um manejo político da pauta, do momento de uma determinada votação pelo Supremo Tribunal Federal, a escolha da pauta que cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes ela é uma escolha de natureza política. Um tema eu voto agora, outro tema eu voto depois. Eu monto a pauta conforme uma conveniência, muitas vezes política. O que, não, ao meu ver, não é adequado. A votação de a organização da pauta do Supremo Tribunal Federal tem que ser pelos critérios técnicos, critérios processuais. Então, você tem essa dificuldade, né, nesse manejo da forma como é decidido determinados assuntos. E em alguns assuntos, o Supremo pode simplesmente, penso eu, decidir de que aquela matéria não tem uma legislação, ela ainda depende de uma análise política maior para poder ser colocada em questão. Então, se muitas vezes existe uma forma de interpretar a Constituição que seria uma forma construtiva, por assim dizer, em que você interpreta e extrai da Constituição uma nova norma. É neste ponto, muitas vezes, que o Supremo Tribunal Federal avança onde não deve avançar. Porque se, por exemplo, a situação, volta aqui na questão do aborto, e não que eu seja contra ou a favor da decisão ou contra ou a favor do aborto, mas não havia uma legislação. E o Supremo, então, criou uma hipótese em que mais uma situação não seria, que o aborto não seria criminalizado. Então, o Supremo, nesse caso, talvez fosse a situação de se conter e dizer assim, olha, as situações postas pela legislação atual são essas, e essa que se pretende não está albergada nessa interpretação. Então é uma questão muito tênue. O papel do Supremo realmente é um papel muito tênue, ele anda sob o fio da navalha, de decidir que quando privilegiar a concretização de um direito em virtude da leniência do Congresso Nacional e quanto se conter. É esse ponto de equilíbrio que o Supremo precisa encontrar. Voltando a palavra para o desembargador Rogério Medeiros, o senhor acha que é preciso que haja uma lei para limitar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, limitar as decisões e uma legislação também que determina, por exemplo, mandatos para os ministros, para que haja uma renovação maior das ideologias, dos posicionamentos, uma renovação do Supremo? Olha, essa questão de mandato eu acho que não resolve. O que resolveria bem a seleção de ministros era um rigor no cumprimento dos critérios já existentes, que funcionam muito bem nos Estados Unidos. Nós copiamos o modelo norte-americano desde a primeira Constituição Republicana. Os americanos levam muito a sério essa escolha, já houve caso de recusa pelo Congresso, de recusa pela influência da própria opinião pública, seja pelo despreparo intelectual, seja pela falta de predicados éticos, né? A história americana é repleta disso. Aqui no Brasil, infelizmente, esse mesmo rigor não tem sido observado. Tanto na indicação, muitas vezes, não estou citando nenhum dos atuais ministros, nem do passado, mas pode ocorrer que se indique uma pessoa que não tem o chamado notório saber jurídico, né? E os demais predicados exigidos.
E ela simplesmente vai ali no Senado numa sessão que acaba quase sendo um converscote, né? Então não adianta limitar mandato ou permanecer do jeito que está, ficando até os 75 anos de idade, se as indicações não são boas, se o critério de seleção não é bom. E limitar a atuação do Supremo, você acha que é necessário? Esse problema ocorreu em Israel, não é? O primeiro-ministro Netanyahu, ele teve que recuar de uma proposta que permitiria que o Congresso sustasse, inclusive, a proposta do próprio Poder Executivo. Eu sou contra esse tipo de medida. Mas o Congresso de Israel aprovou um projeto, por exemplo, limitando o poder da Suprema Corte israelense de criar jurisprudencialmente direitos, invocando o famoso princípio da razoabilidade, né? É um princípio até que o ministro Eros Grau, no seu livro Por que Tenho Medo dos Juízes, ele fala que tem sido usado com muito pouca parcimônia aqui no Brasil. Ele escreveu esse título após ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa discricionariedade em nome da razoabilidade, né, para se derivar aí, fugir da regra legal ou da própria, pior, da regra constitucional, né? Então eu acho bastante salutar que haja pelo menos uma restrição, mas que ela ocorra pelo diálogo entre os poderes. O ministro Barroso assumiu recentemente a presidência do Supremo. O discurso dele é em sentido amplo de pacificação nacional, né? Espero que ele contribua para tornar isso eficaz, a começar pela própria Suprema Corte, né? Uma autocontenção até com essa questão aí de uma corte penal, de uma delegacia de polícia, lato sensu, né? Precisa isso tudo aí ser revisto. E ele mesmo, com muita cautela, ele sustou a apreciação dessa polêmica do aborto, né? Quem sabe até para estabelecer um maior diálogo com a sociedade, com o Congresso Nacional. Doutor Rogério, eu só queria esclarecer um ponto. O senhor reconhece que em alguns momentos o Supremo Tribunal Federal extrapola, mas o senhor não é a favor de uma PEC? Não sou. Né? Eu acho que seria que possa muito rever decisões da Corte. Até porque o Poder Judiciário ele é o poder que reequilibra os atritos entre o Executivo e o Legislativo, né? Então, ficaria muito ruim esse tipo de limitação com amparo por emenda constitucional que seja, até porque, como se pretendia fazer Israel, dizem até que o premier Netanyahu, ele próprio tem processos lá criminais na Suprema Corte, estaria agindo em interesse próprio, né? Então, em nome desse precedente, vamos conter o Supremo Tribunal Federal no Brasil e por trás disso estejam interesses escusos paroquiais de parlamentares. Por isso que eu sou contra. Aí, como eu disse, esse tipo de iniciativa, o aceno pacificador de contenção do ministro Barroso nesse início de mandato, ele é muito salutar. Nós precisamos reencontrar o diálogo, restabelecer os julgamentos, inclusive criminais, pelo juiz natural, né? O Supremo está com a imagem agora de um verdadeiro tribunal inquisitorial. Isso é muito ruim para uma Suprema Corte de qualquer país. Para finalizar, doutor Fabrício, no caso do Congresso Nacional, o que ele precisa fazer, os parlamentares, os deputados e senadores, para que o parlamento seja mais ativo, que ele vote mais propostas de interesse da sociedade, com mais agilidade, com mais precisão? O que é preciso fazer com aquele mundo de parlamentares lá, mais de 500? O Congresso Nacional, ele precisa, de fato, reassumir um protagonismo na decisão da vida política nacional. E quando a gente fala reassumir um protagonismo político, não as discussões que a gente vê hoje colocadas, que são muito mais voltadas para a ocupação de espaços de poder político em ministérios, em distribuição de recursos. As grandes pautas nacionais. Então, as pautas que interessam a sociedade precisam ser discutidas perante o Congresso Nacional. Veja bem, Eustáquio, o Código Civil brasileiro está fazendo 20 anos de edição, né, de que ele foi publicado e entrou em vigor. Esse Código Civil
permaneceu mais de 30, quase 30 anos no Congresso Nacional sendo discutido. Claro que é um trabalho árduo, difícil, mas pela falta de interesse, muitas vezes, do Congresso Nacional em se discutir determinados temas. Então é preciso que o Supremo tenha coragem de colocar em votação temas que muitas vezes são espinhosos, mas que precisam ser decididos na sociedade. A partir desse... O Congresso, né? Congresso, perdão. A partir desse momento é que o Congresso reassume esse protagonismo político e tira das costas, do peso do Poder Judiciário, as decisões sobre essas grandes causas, que precisam ser decididas, mas que precisam de amplo debate na sociedade. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Discutimos aqui a crise entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Uma possível limitação do trabalho dos ministros do Supremo, mas, por outro lado, também uma cobrança da sociedade por uma ação mais efetiva e ágil dos parlamentares no Congresso Nacional. Recebemos aqui o desembargador Rogério Medeiros. Ele é da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e professor da Escola Nacional da Magistratura, que é ligada à Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutor Rogério, obrigado pela presença, um grande abraço. Obrigado a todos, um abraço a todas e todos os ouvintes. Obrigada pela presença e agradecemos também ao advogado Fabrício Souza Duarte, mestre e doutorando em Direito Público, professor universitário e com atuação também no Direito Eleitoral e Político. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos. E lembrando que você pode acompanhar, rever o Palavra Aberta, acompanhar novamente essa discussão pelos nossos canais digitais, principalmente o YouTube.